que tá chegando, bom dia. Você que vai assistir, bom dia para todos. Uma sexta-feira abençoada para cada um de nós. Aumentar um pouquinho aqui o áudio. Tá baixinho. Aí, agora sim. Acho que foi agora. Só conferir aqui o áudio, pessoal. Gente, eu confesso que hoje eu quase que não dormi direito pensando nas tragédias do pessoal do Rio Grande do Sul. Como que tá difícil lá as coisas, né? Não sei se vocês viram notícias. Vamos orar pelo pessoal do Sul, vamos clamar ao Senhor para que as chuvas diminuam, né? Muitas tragédias para aqueles lados, muitos irmãos nossos angustiados lá, que perderam suas casas, suas coisas, animais, muito triste, muito mesmo. E eu fiquei pensando muito nisso essa noite e quase que nem consegui dormir direito. Então, quando você lembrar, quando você puder, feche os seus olhos e faça uma oração pedindo para Deus abençoar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Toda aquela parte lá do sul, tá bom? Mas vamos começar então a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre procrastinação, que nada mais é do que o hábito de adiar tarefas. Você sabia disso? Procrastinação quer dizer hábito de adiar tarefas. O indivíduo cria um hábito de adiar tarefas. E aí envolve outras coisas também, como chegar atrasado, o hábito de chegar sempre faltando um minuto, ou sei lá, o hábito de chegar atrasado mesmo, de não cumprir horários, de não terminar as coisas. Sempre que a gente pensar num adiamento de alguma coisa, a procrastinação está ligada a isso, que é diferente da preguiça. A preguiça é o puro desleixo, né? O relaxo, não faz porque não quer. Agora a procrastinação não, ela tem um cunho emocional, você vai ver que tem bastante diferença da procrastinação para a preguiça. Se você falou, Bom, vamos lá então, o hábito de adiar tarefa. E aí, para entender como é que funciona a procrastinação na nossa mente, no nosso cérebro, a gente precisa entender como são construídos os hábitos. Como é que funciona um hábito, né? Como é que a gente cria um hábito? O hábito nada mais é do que um caminho neural ou neuronal no nosso cérebro que é criado com a repetição. Então você cria um caminho, como se fosse um caminho mesmo, uma ruinha assim dentro do seu cérebro, da sua cabeça aqui, do seu cérebro mesmo. E esses caminhos, uma vez aprendido, não tem como você cortar o fiozinho do caminho. Aí eu vou dar um exemplo aqui, é igual você vai numa padaria todos os dias e você utiliza aquele caminho para chegar até aquela padaria. Você não tem como desaprender aquele caminho, entende? Você tem como criar outros caminhos, mas desaprender aquele caminho não tem como. E o hábito dentro da nossa cabeça funciona da mesma forma. O nosso cérebro cria esses caminhos que são chamados de sinapses. Então essa palavrinha aí, sinapses, são esses caminhos neurais ou neuronais que são criados dentro da nossa cabeça quando a gente aprende algo, quando a gente se habitua a fazer algo. E a procrastinação também é um hábito que a gente aprende.
começar coisas e não terminar. O cérebro aprende a isso. Então, você que às vezes tem um problema, por exemplo, de começar um livro e não ler, talvez você também tenha esse problema de começar uma atividade e não terminar, de começar um curso e não concluir, de começar uma leitura e ler até a metade. E para outras coisas talvez você consiga fazer. Isso depende de quais são os hábitos, quais foram as sinapses que você criou com esses padrões. É interessante, né? Eu estudei muito a respeito disso quando eu fui criar o meu curso e eu achei muito interessante a forma com que o nosso cérebro aprende. Eu sempre tenho falado aqui para vocês sobre a plasticidade, né? Neuroplasticidade, que o nosso cérebro ele aprende muito fácil, ele aprende muito rápido. E aí eu vou falar para vocês aqui, se vocês ficarem comigo aqui até o final, vocês vão entender que tem como resolver isso. Por mais que você não consiga desaprender um hábito, você não consiga desaprender um caminho uma vez criado, mas tem como fazer, tem como utilizar ferramentas para você vencer isso. Graças a Deus que tudo tem solução, né? Bom, e aí uma das chavinhas aqui da live de hoje é que a gente só consegue mudar um hábito substituindo por outro. Olha que interessante. Como eu disse, não tem como você cortar esse caminho neural aqui no seu cérebro, mas tem como você aprender um novo, substituir, né? Pega aquele hábito ruim de procrastinar, de não terminar tarefas, de adiar, e você substituir por uma coisa nova, por um aprendizado novo. Então é possível fazer isso. Não dá para desfazer, né, os caminhos criados, mas tem como a gente substituir. E o culpado de tudo isso é o nosso cérebro, porque ele é um grande poupador de energia. Ele quer poupar sua energia a todo custo. Se você vai fazer uma atividade que dá um pouquinho de trabalho, que dá um pouquinho de canseira, ele vai querer jogar lá para você não fazer, para você procrastinar, para você deixar para depois, para você adiar essa tarefa. Ainda que seja um compromisso, né? Às vezes você deu a sua palavra, não, eu vou começar tal coisa, tal dia. Ele vai querer ao máximo jogar isso aí nos seus caminhos aí neurais de aprendizado e vai querer poupar energia a todo custo. Não quer que você gaste energia, né? Isso é uma proteção de certa forma. E aí, gente, tem vários, como eu disse aqui no começo, tem várias atividades, várias coisas que estão ligadas à procrastinação, como, por exemplo, o hábito de chegar atrasado, né, no trabalho ou em todos os compromissos que você tem, você criou aquele hábito, você aprendeu aquele caminho. Eu vou chegar 5 minutinhos que dá tempo. Vou sair de casa 5 minutos antes porque eu sei que vai dar tempo. E aí você cria aquilo porque você se habituou a fazer isso e você sempre vai fazer isso em qualquer tarefa que você fizer. E uma vez aprendido, não tem como esquecer. Então fica atento aí quais são os caminhos que você tem que usar para ressignificar isso. Só que aí também a gente vai pensar no lado emocional da procrastinação. A procrastinação não é simplesmente, eu procrastino porque eu sou preguiçoso, não tem nada a ver com isso. Como eu disse para vocês, a preguiça tem um outro cunho, é o desleixo, é o relaxo. Agora a procrastinação, ela tem um lado emocional da coisa. A maioria das pessoas que procrastinam, elas se sentem horríveis, se sentem péssimas, de querer fazer e não conseguir, não ter força, né? E não ter força é justamente isso que eu falei, que o cérebro ele quer te poupar dessa energia. Então essa procrastinação tem esse lado emocional que a gente vai entender um pouquinho aqui, né? O que seria esse lado emocional? O lado emocional é a sua bagagem. Tudo que você viveu, todas as relações que você já teve com seus pais, com sua família, o seu passado, tudo que você vivenciou, todas as suas experiências, os seus modelos, né? Pessoas que você conviveu, pessoas que você teve que conviver, mas que não te acrescentaram. Então, tudo isso faz parte da nossa bagagem de vida, nossa bagagem emocional. E ela pode e influencia muito
muito o nosso comportamento. Influencia demais as nossas emoções, né? Toda essa bagagem, o ambiente que a gente viveu, né? O ambiente, ou seja o lugar, né? Sejam relações, tudo isso ele faz parte da nossa bagagem emocional e interfere nas nossas atitudes, interfere nas decisões que a gente toma, interfere se você vai procrastinar ou não, porque você conviveu com uma pessoa que procrastinava, por exemplo. Então tudo isso faz o nosso passado, tudo que a gente viveu, né, ele pode ser uma resistência, pode te contribuir para que você seja resistente a cumprir tarefas, resistente a ter uma vida de hábitos positivos, né? E isso tudo pode contribuir com quem você se tornou hoje. Então, a primeira coisinha aqui que eu queria deixar pra gente refletir é: investigue isso. Sabe, quando você estiver naquele momento que você precisa fazer determinada coisa, que é importante, né, que você já tem clareza que aquilo é importante para você, que é uma tarefa importante, que é uma atividade importante, que você precisa fazer isso, que está te atrapalhando não fazer, né, que está te prejudicando. Então reflita, investiga da onde vem aquele sentimento, da onde vem isso de não querer realizar a tarefa. Será que que a tarefa em si você já vivenciou lá atrás e teve algum trauma com isso? Teve algum bloqueio que você está resistindo a não concluir aquilo? Questione-se, né? Eu sempre falo isso aqui, questione-se qual é o motivo profundo dessa procrastinação, desse adiamento dessa tarefa. Qual o verdadeiro motivo? Por que eu não tenho feito isso? Por quê? Por que eu tenho adiado isso? Será que é porque tem algo mais profundo que eu preciso investigar e questionar? E se você achar essa resposta, que a resposta está sempre dentro, gente. A maioria das respostas estão dentro de nós. É só a gente parar um pouquinho e começar a fazer perguntas. Quando a gente começa a fazer perguntas pra gente mesmo, a gente acha as respostas. E aí, aí vira a chave. Aí fica mais fácil. E aí quando você se perguntar, quando você fizer a pergunta: por que eu estou sendo assim? Por que eu estou procrastinando? Por que eu não estou dando importância para o que realmente é importante na minha vida? Quando você começa a achar as respostas e virar essa chavinha, você vai entendendo aonde você precisa mudar. Quais são os novos hábitos que você precisa criar para sair disso? E quando você se questiona, você pergunta para você: por que eu não tenho feito isso ainda? Será que as minhas respostas lá de trás ainda servem para o dia de hoje? Servem para a pessoa que eu me tornei, que eu quero me tornar? Será que lá quando eu era criança, que os meus pais ficavam no meu pé, ou sei lá, quando eu não tinha o apoio dos meus pais, isso ainda serve para o eu adulto? Será que serve para mim, ou será que eu tenho as minhas responsabilidades e eu consigo tomar conta da minha vida a partir de agora? E hoje eu não vou procrastinar mais porque eu sou responsável pelas minhas atitudes. Então é hora da gente despertar, começar a achar essas respostas, pra gente querer mudar mesmo de vida, para mudar essa posição de procrastinador para uma pessoa que age, uma pessoa que tem atitude, uma pessoa que quer transformar não só a si mesmo, mas toda uma geração. E o que está te faltando para dar esse start? O que está te faltando para dar esse primeiro passo? Será que é coragem? Será que são esses bloqueios que eu falei para vocês? Né? Então, comece a refletir sobre isso e pensar que você deve agir apesar de ter medo. A gente não faz tudo que a gente tem. Eu sou corajosa, eu vou fazer essa atividade porque eu tenho coragem. Não é assim, gente. A gente faz porque a gente precisa fazer. É agir apesar do medo. É tomar uma atitude apesar de ter medo, porque só assim a gente vai conseguir transformar quem somos, transformar o nosso futuro.
É sobre isso. E como eu disse, a maior parte das pessoas que procrastinam, elas se sentem mal. Não é uma coisa prazerosa procrastinar, sabe? Você precisa, por exemplo, com urgência fazer uma atividade física, porque senão você vai ficar ruim, você vai ficar mal, mas você senta lá no sofá e fica lá, procrastinando. Elas se sentem mal, elas se sentem, nossa, mas eu não consegui vencer, eu não consegui fazer o que eu deveria. Elas se sentem mal. Diferente do preguiçoso, que não tá nem aí, que tá por pura preguiça. O procrastinador, ele se sente péssimo. É muito diferente do desleixado, do preguiçoso. São caminhos que foram criados desde lá de trás. E como vencer, né? A questão da live, como vencer a procrastinação? É possível, gente, é possível. Eu vou falar aqui 8 passos, 8. Se você quiser, depois anote, essa live vai ficar salva. Anote, porque são informações preciosas que eu venci muita coisa na minha vida por causa desses 8 passos aqui. Esses 8 passos aqui foram chavinhas para transformar a minha cabeça para muitas coisas. Estou no caminho, sempre falo isso, não sou a dona da razão, mas com a experiência aqui de vida e de estudar e de querer ser diferente, eu encontrei caminhos para vencer a procrastinação. E o primeiro deles é substituir o hábito da procrastinação por rotina. Olha que fantástico essa chave, maravilhosa. Substitui a procrastinação por criar rotina. Ah, mas você vai falar, eu não gosto de rotina, rotina é ruim. Gente, rotina é uma bênção. Rotina é um presente de Deus. E que rotinas são essas? São repetições de atitudes. Repetições de atitudes se tornam hábitos. E essas repetições criam novos caminhos neurais, gente. A rotina é maravilhosa. Quando a gente repete todos os dias uma coisa, ela se torna um hábito, você aprende um novo caminho, o seu cérebro, uma vez que aprende, não esquece nunca mais. Ele é maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. O Senhor nos deu uma capacidade linda de criar novos caminhos na nossa mente. E quando a gente cria essa rotina, que a gente cria esse hábito, você já deixa a procrastinação. Sabe, quando você fala, não, vou acordar de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar minha água. Eu tô fazendo isso há quase 3 anos já, tomar minha água em jejum, que eu sei que me faz um bem. E aí você faz isso todo dia, mesmo sem vontade. Vou lá e tomo minha água. Tô com ânsia de vômito, tomo minha água. Quero tomar meu café, não, primeiro a minha água. Primeiro a minha água. Isso vira hábito e não tem como voltar. Uma vez aprendido, não tem como voltar atrás. Então, primeiro, né? Criar rotina. Segundo, organizar a sua semana ou o seu dia, seja o que for, ou se você quiser organizar suas próximas horas, também serve. Organizar de alguma forma, sabe? Pegar lá antes de dormir, pensar, amanhã eu tenho tal coisa e tal coisa para fazer. O que é prioridade para mim? Lista as prioridades. Será que prioridade é ficar jogando videogame? Ou será que a prioridade é pensar em fazer uma atividade física pela manhã? Ou fazer minhas orações em primeiro lugar? O que é prioridade? Organize o seu dia, organize a sua semana. Pense no que você vai fazer. Isso também é muito maravilhoso para você deixar de ser um procrastinador e ser uma pessoa de atitude. Uma pessoa que transforma as coisas. Terceiro passo aqui. Elimine as distrações. Olha que, nossa, essa daqui também é uma chave poderosa. Pausa para o café. Elimine tudo aquilo que te tira a atenção do que você realmente precisa fazer. Tire isso da sua vida. Se é o celular, diminui. Se é o videogame, para com o videogame, deixa só uma vez por semana. Se é qualquer coisa que te distraia, sabe?
Depois eu vou falar a respeito da parte espiritual da procrastinação. Você vai entender que as distrações, elas querem roubar a nossa vida. Elas querem roubar o que Deus tem para nós. Não se distraia, não se corrompa com as distrações, porque ela quer te tirar do caminho de uma pessoa de atitude, de uma pessoa que faz acontecer. Essa que é a realidade. Então, não se distraia. Elimine as distrações ou diminua, né? Quarto passo. Rotina não precisa ser chata, gente. Pensando aqui na nossa rotina, eu tenho que acordar, faço meu momento com Deus, depois tomo a minha água, vou para minha atividade física, depois vou trabalhar. E você vai criando sua rotina, né? Todos os dias fazendo aquilo que precisa ser feito. Mas não precisa ser chato, não precisa ser uma coisa chata. Pode ser divertido. Por que não marcar o nosso dia com um cafezinho, por exemplo? Quando eu venho aqui e tomo meu café, é porque eu já fiz um monte de outras coisas. E a parte do café é a parte da rotina, das partes da rotina que eu gosto bastante. Então marca a sua rotina ali, começando com uma meditação, com uma oração, né? Aquele momento gostoso que você olha, contempla a natureza, contempla o belo, contempla tudo que o Senhor criou, coloca um louvor, medita. Marque, sabe? Marque as coisas, marque as tarefas de forma prazerosa. E se precisa fazer uma coisa mais pesada, se é uma atividade mais pesada, por exemplo, eu preciso resolver uma coisa importante. Antes de resolver essa coisa, marque isso com alguma outra coisa que você gosta de fazer. Se é uma atividade física, coloca músicas para que te elevam, né? Coisas que te fazem assim, te dar um gás, louvores. Tenta marcar as atividades de forma prazerosa, com outras coisas que te dão prazer. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque daí você não vai com aquela coisa na força do ódio, né? As pessoas falam, vou fazer na força do ódio. Eu não concordo com isso. Eu não acho que a gente tem que fazer dessa forma. Vai com raiva mesmo. Não, porque daí aquilo vai ficar, você vai fazendo, uma hora você vai largar, porque você foi na força da raiva. Vai na força do amor, sabe? Olhe para a vida como um presente. Se você está vivo, é porque você está vivendo esse privilégio do Senhor. Falei aqui das tragédias que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tanta gente que não conseguiu sobreviver, gente. Tanta gente que morreu ali, afogado. Misericórdia, vamos agradecer, vamos fazer as coisas com vontade. Mesmo que sejam coisas difíceis, o Senhor te deu capacidade para resolver. Vamos pensar dessa forma. Então, rotina não precisa ser chata, né? Marque com o seu cafezinho, com a sua música, falando com Deus, de alguma forma. Marque a sua rotina de alguma forma positiva. Quinto passo, que também é muito importante, micrometas, pequenas metas. Por exemplo, eu preciso fazer um exercício físico, fiz 10 minutos. Gente, já comemora, você que não fazia nada. Conseguiu fazer 10 minutos? É motivo de comemoração. É uma micrometa, você alcançou uma meta. Você alcançou um pouquinho assim do que você quer se tornar. Comemore e vai aumentando, sabe? Fez uma semana 10 minutos, na próxima vou fazer 20. Daqui um mês eu tô fazendo 30. E assim vai. Micrometas, comemore isso. Metas pequenas também são metas. E a gente só consegue colocar esse tipo de meta quando a gente muda o nosso comportamento, né? Quando a gente fala, eu preciso emagrecer, vamos supor, eu preciso perder uns quilos. Como é que você vai perder? Você vai perder mudando as suas rotas, os seus caminhos neurais. Comece com isso e depois vai colocando as metas para você alcançar. Sexto passo, não espere o momento certo. Gente, isso daqui é assim, tremendo. Não espere o momento certo. Eu preciso esperar os equipamentos certos para gravar
a minha live. Eu preciso de um iPhone 15, 16, sei lá qual que tem, para fazer uma live para vocês. Não, gente, vamos fazer com as coisas que a gente tem, com as possibilidades que você tem agora. Ah, não tenho dinheiro para pagar academia agora. Então começa fazendo em casa seu exercício, não espere o momento certo. Ah, eu preciso esperar, sei lá, fulano de tal para começar aquela atividade junto comigo. E aqui vale para tudo, não é só exercício físico, não é só alimentação, aqui vale para qualquer coisa que você precisa fazer. Ler um livro, terminar um trabalho, qualquer coisa. Não espere o momento certo. Se a gente ficar esperando, a gente nunca vai fazer. O nosso cérebro é poupador de energia, não se esqueça disso. Ele sempre vai ficar adiando o que precisa ser feito. Próximo passo aqui, o sétimo, né? Sétimo passo, tenha momentos de lazer. Então, durante aí a rotina, né? Por exemplo, de segunda a sexta, você precisa pegar firme no seu trabalho, você tem que fazer várias coisas lá. No sábado, tire um momento para você relaxar, vai passear, vai se divertir com a sua família. Tem essas pausas, né? Não precisa ser tudo, assim, rotina 100% de segunda a segunda. Tire um momento, a gente precisa de um descanso. Até o Senhor descansou, a gente também precisa descansar. Precisa relaxar. Então tire um momento sim de lazer, tire um momento de descanso, um momento aí que você vai fazer coisas que não estão na sua rotina, isso também é muito saudável. E também aqui por último, escolhas, oitavo passo, escolhas, prioridades. Organize isso. Escolhas faz parte da nossa vida. Quais são as escolhas que você tem feito? Escolhas, por exemplo, entre comer direito e não comer. O que você escolhe? Escolha, gente. Tudo na vida é uma questão de escolha. Você pode ouvir essa live do começo ao fim e falar, não quero fazer nada disso. Aí, já não é um problema meu, né? Eu estou aqui, assim, trazendo para vocês aquilo que eu tenho procurado viver, sabe? O que eu tenho procurado viver, o que tem dado certo na minha vida, na vida aqui da minha família, e passado aqui para vocês uma forma mais simples, mais simplificada de como fazer também, né? Se a gente consegue, somos todos iguais, somos todos irmãos, qualquer um consegue, mas aí você pode pegar toda essa informação e falar, não quero fazer isso, minha vida tá boa assim. E aí, meu amigo, minha amiga, são escolhas, né? Cada um é responsável pelas suas escolhas. Bom, esses foram os 8 passos para você vencer a sua procrastinação. Só que agora, eu sempre falo que é a parte mais importante da live, né? A parte espiritual. Que tudo isso tem a ver com a parte espiritual? Vamos falar disso? Quero deixar 2 textos aqui para você meditar nesses textos nessa sexta-feira. O primeiro está lá em Efésios 5, versículo 15 e 16, que fala assim, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha isso, gente. A Bíblia fala sobre procrastinação, a sabedoria milenar. Isso aqui já estava escrito há muito tempo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, apóstolo Paulo dizendo. Tenham cuidado como vocês vivem, que não seja como insensato, sabe? Que não seja como um tolo, mas como sábio, tenha sabedoria na maneira de viver, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, os dias são ruins, a gente vive dias difíceis, e se você dificultar ainda mais a sua vida,
você vai viver mal. Agora, se você quer viver bem, cuidando da maneira como você vive, sendo sábio, você vai tomar atitudes certas, corretas. Você vai pensar em cada passinho aqui para você não procrastinar, para você ter uma vida plena em Deus. Quantas vezes você, por exemplo, começou a ler a Bíblia e falou, não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, e parou no meio do caminho? Quantas vezes você falou, não, agora eu vou seguir os passos do Senhor, eu vou começar a me doar mais para Deus, eu vou ter uma vida diferente, eu vou buscar mais a Deus, e parou no meio do caminho e começou a viver uma vida torta de novo? Quantas foram as vezes? Isso também é procrastinação. E é muito pior, porque a gente está falando da procrastinação espiritual, que é onde você vai passar a sua eternidade, gente. Eternidade. Se a gente quer viver uma eternidade plena no Senhor, a gente tem que começar aqui. A gente tem que começar aqui. Nossa vida em plenitude vai ser lá, mas aqui a gente já pode dar os primeiros passos. Tenham cuidado com isso, com a maneira de viver, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. E o outro texto que eu quero deixar aqui, para a gente finalizar, é 1 Pedro 5,8, que diz assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sejam sóbrios. Às vezes a sobriedade aqui não é simplesmente, não estou embriagado, não estou drogado, eu estou sóbrio. Não! Às vezes a nossa cabeça está no mundo da lua. Às vezes você está lá tão ligado às coisas que te tiram da realidade, que você não está totalmente ali, você não está totalmente presente. Quantas vezes a gente não está presente no que a gente tem que fazer? Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor. Anda ao redor. Para quê? Porque ele quer nos distrair. Ele não quer que a gente viva o melhor de Deus. E não é porque ele simplesmente, ele quer roubar a minha alma. Gente, ele é muito sutil. Então, começa aí nas distrações. Começa aí na procrastinação. Não lê a Bíblia hoje não. Não faz sua oração antes de dormir não. Não faz sua oração antes de acordar não. Vai ver outra coisa mais interessante. Não segue sua meditação aí anual não. Começa com essa falta de vontade, sabe? De fazer as coisas. Isso também é uma armadilha, são armadilhas. As distrações são armadilhas para te tirar do caminho. As distrações te fazem procrastinar, te tiram do que você tem que fazer. Vamos pensar a respeito disso. Ele quer nos devorar através disso também. Dessas distrações. Devorar o quê? Ele quer que você não tenha uma vida plena com a sua família, uma vida plena com o seu trabalho, com o seu propósito de vida. E aos pouquinhos vai sugando tudo isso. Você vai fazendo coisas que não tem nada a ver, escolhas que não tem nada a ver com o seu propósito e vai saindo, sabe, daquilo que Deus tinha para você. Vamos pensar nisso. Vamos pensar a respeito disso. Escolhas. Eu peço ao Senhor que você pense a respeito disso. Quais são as atitudes que você precisa tomar? Quais são os caminhos neurais que você precisa criar para sair de onde você está? Quais são esses caminhos, né, para você parar de adiar aquilo que você precisa fazer? Tá bom, gente? Vamos agradecer? Senhor, eu te agradeço por essa live, por mais esse momento aqui na tua presença. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor.
por esse privilégio de viver o presente. Que possamos pensar, Senhor, em cada escolha, em cada atitude que precisamos tomar, que precisamos pensar se tem a ver com o nosso propósito de vida, se tem a ver com aquilo que o Senhor quer que sejamos. Abençoe, Senhor, as pessoas que verão essa live, as pessoas que passaram por aqui. Eu sei que todos nós, Senhor, todos nós precisamos melhorar a cada dia e que o Senhor nos guie a isso, Senhor. Que as distrações não nos tirem do caminho. Que possamos olhar para o que deve ser olhado, Senhor. Nos clarifique isso, Pai. Através do Seu Espírito Santo, que isso seja claro na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Deus te abençoe, meus queridos. Um beijo. Ótima sexta para vocês.